Olá, estamos aqui novamente para gravar um vídeo falando da palavra do Senhor. No final desse vídeo, se você gostou, você dá lá o seu like lá. Se você quiser inscrever-se no canal, você se inscreva, que assim você terá acesso a todos os outros vídeos, né, que foram feitos por mim. E também você ative, tem um sininho lá que você ativa aquela notificação que todos os novos vídeos que a gente publicar aqui nesse canal, você terá acesso a ele. Hoje eu quero falar sobre a decisão de um homem que mudou a história da humanidade. Eu quero falar hoje de Abraão, o pai da fé. Este homem foi o personagem, Abraão é o personagem bíblico mais importante depois de Deus que nós temos nas Escrituras. Depois de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele é o personagem bíblico mais importante que nós temos na história bíblica, porque é através dele que a bênção chegou até nós, né? Olha, quando a Bíblia fala pela primeira vez Abraão, lá em Gênesis 12, diz o seguinte sobre esse personagem, sobre esse homem: eu farei de ti uma grande nação, Deus falando a Abraão, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha a importância que tem esse homem para a nação, o povo de Israel, que Deus tem sua origem nesse homem, né? nesse personagem, e para toda a humanidade, quando a Bíblia diz que fará dele uma grande nação. Nós sabemos que os judeus, foi um povo tão perseguido na história da humanidade, e até hoje esse povo está aí trazendo benefício a todo mundo, né? Não sei se você sabia, a população judaica no mundo todo deve ser o quê? 12, 13 milhões de pessoas. E eles ganharam mais de 300 prêmios mais de 300 prêmios Nobel na história da humanidade. E não foi um prêmio Nobel da Paz, que não tem assim, tanta relevância para a humanidade, mas foi em medicina, em química, em física, em áreas que abençoaram todo mundo. Então isso cumpriu aqui a palavra de Deus, né? Engrandecerei o teu nome e tu vai ser uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, quem que deu origem a tudo isso? Esse homem, Abraão. Por isso eu disse aqui que ele era o personagem mais importante da história bíblica depois de Deus, né? Mas hoje eu quero comentar sobre 3 atitudes decisivas desse homem, desse personagem, que mudaram a vida dele, né? E a história de todos nós, que até hoje atingiu nós. 3 atitudes que esse homem tomou, que foram muito importantes para cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele, que Deus tinha um propósito, Deus chamou ele e diz: olha, eu falei de ti uma grande nação, né? Abençoar-te-ei, que engrandecerei o teu nome, ser tu uma benção. Então, para que esse propósito fosse cumprido, de Deus fosse cumprido na vida desse homem, ele teve que tomar 3 decisões muito importantes, e que essas decisões possam servir para nós também de exemplo, para que nós possamos tomar, se for necessário, nós tomarmos essas decisões. E, na verdade, elas são necessárias para que Deus nos abençoe. Não da forma que Abraão teve que tomar, mas essas atitudes que Abraão tomou, essas decisões que Abraão tomou, são muito importantes na nossa vida para que Deus também nos abençoe. 3 atitudes primordiais que esse homem tomou. A primeira atitude que Abraão tomou, que foi tão importante e que nós devemos tomar também, foi a de seguir os planos de Deus. Nós somos cheios de planos, e não é errado você ter planos, já falei sobre isso aqui, mas o importante é se nossos planos, aquilo que nós estamos fazendo na nossa vida, se eles são os planos de Deus, não o nosso, né? Olha primeira vez que Deus encontra com Abraão, olha o que ele disse para Abraão, de forma clara e objetiva. Lá em Gênesis, nós lemos nos versículos 2 e 3, mas olha o que diz no versículo 1 do capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão não tinha nada, Deus não tinha oferecido a Abraão nada de concreto, só uma ordem: sai da tua casa, da tua parentela. Não explicou muito.
E era uma decisão difícil para Abraão, porque eles tinham que largar pai, mãe, familiares, todo mundo ali, e para um lugar que ele ainda não conhecia. E Deus diz assim, para uma terra, sai da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, Abraão teve que decidir naquele momento se ele ouvia a voz de Deus ou se ele ia refletir, ia raciocinar, ia racionalizar a fé e falar assim, não, mas isso aí não é algo que eu preciso fazer. Deus não pode estar querendo isso. Como eu vou sair da minha casa? Como eu vou para um lugar que eu não conheço? Ele nem me mostrou. Ele poderia pedir a Deus, Senhor, então me mostre que lugar é esse, o que vai acontecer, como vai acontecer. Né? Mas Deus é assim, Deus trata conosco é assim, Ele fala com você, te dá uma ordem para você fazer uma ruptura de fé, para seguir os caminhos dele, porque o caminho dele é perfeito, né? E Abraão tomou essa decisão, ele saiu. Abraão entendeu como o profeta Isaías profetizou, como aquilo que Deus falou para o profeta Isaías, lá no capítulo 55 de Isaías, que os planos do Senhor são muito maiores que os nossos planos. Que os caminhos do Senhor são muito maiores que os nossos caminhos, mesmo sem nós entendermos, os caminhos de Deus são muito mais perfeitos e melhores que o nosso. Apesar daquela decisão ser muito difícil para Abraão, apesar da decisão de você seguir a Deus ser muito difícil para você, para mim, é a melhor decisão. E Deus não explica tudo antes, mas Ele está no controle. Então Abraão tomou essa decisão, e foi a decisão mais importante da vida dele, que ele podia ter raciocinado, racionalizado. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Abraão não estava vendo nada daquilo, e Deus falou com ele que ele não estava vendo, que olha, eu ainda te mostrarei, Abraão. Eu estou te dando a ordem, sai da tua terra, sai da tua parentela. E era decisão importante, difícil. Quantas vezes nós duvidamos, né? Será que é isso mesmo que Deus está querendo? Que eu tomo essa decisão de seguir a Ele, eu tenho que romper laços. Sim, nós temos que romper laços. Abraão teve que tomar essa decisão muito difícil. Eu tenho certeza que o texto não diz, ele ficou pensativo naquilo. Será que eu tomo isso? Será que eu tomo essa decisão? Será que é a voz de Deus mesmo? Quantas coisas que a Bíblia nos fala e você fala assim, isso é para o outro, não é para mim. Eu não posso fazer isso que Abraão fez, eu não posso fazer isso que Davi fez, eu não posso fazer isso que Pedro fez. E a gente tenta racionalizar muito a nossa fé e acha que aquelas atitudes de fé daqueles personagens são só para eles e para nós não, porque nós enchemos a nossa vida de razão e não, mas eu vou ter que largar isso, eu vou ter que largar aquilo. E Abraão também passou por esse conflito. Mas ele entendeu como aquilo que Deus falou para o profeta Isaías. Olha o que Deus diz claramente para o profeta Isaías, no capítulo 55, e diz assim, porque os meus pensamentos, Isaías, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos, mais altos que os vossos pensamentos. E Abraão deve ter refletido, Deus deve ter colocado no Abraão essas palavras que eu acabei de ler. E Abraão falou assim, se Deus está mandando, eu vou. Se Deus está querendo que eu dê uma mudança radical na minha vida, tem gente que está presa. Eu ouvi a voz de Deus e falo assim, não é para mim, eu não posso fazer isso. E nunca toma decisão. Qualquer decisão ela é difícil de ser tomada, mas tem que ser tomada. Analise sua vida, sabe? O que está te prendendo? De você seguir a Deus, seguir os planos de Deus, não o seu. A gente dá cabeçada a vida toda. E continua dando cabeçada. E quando Deus fala com a gente, toma essa decisão. É muito difícil eu largar isso. É muito difícil eu largar esse relacionamento. É muito difícil eu largar isso ou aquilo. Mas o primeiro passo para você ter uma vida abençoada como Abraão é de quebrar esse medo. É de ouvir a palavra de Deus e falar assim, eles tomaram decisões difíceis. No princípio parece que eles tinham tomado a decisão errada. No princípio todo mundo teve. Os amigos de Abraão, os parentes de Abraão, você é doido, você vai sair daqui, você tem todo o conforto, toda a segurança. Eu não quero entrar aqui muito em detalhe, mas a minha vida aconteceu mais ou menos isso. Deus me tirou da minha terra, da minha casa, dos meus pais. Na época eu não era uma pessoa que seguia a Deus, mas tinha alguém que seguia a Deus, que intercedia por mim, que era minha mãe. E hoje eu entendo isto. Que eu tive que sair da minha terra, da minha parentela, para Deus mudar o plano que Ele tinha para mim na minha vida. E meus planos não eram aqui, em Congonhas, não era aqui na minha terra, meus planos eram na minha terra. Eu fiquei revoltado quando eu saí de lá, mas na época o meu Abraão era minha mãe que orava por mim.
Então entenda esses princípios de Deus. A decisão é sua. Deus não colocou uma faca no pescoço de Abraão e falou assim, você vai. Deus te chama, venha me seguir, meu filho. Eu vou te mostrar que meus caminhos são maiores que os seus caminhos, que meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos. Nós costumamos, às vezes, entender isto e tomar essa decisão. Por isso que tem gente presa, que não tomou o passo de Abraão. E Abraão saiu e foi. Abraão não duvidou. Ele pode ter pensado, refletido, mas ele decidiu seguir os caminhos do Senhor. Esta é a primeira decisão de Abraão que também nós temos que tomar para a nossa vida. Abraão não tentou a sorte. Muita gente fala assim, mas então eu vou tentar isso. Não é tentar, é ter certeza que você está seguindo a voz de Deus. Abraão não deu um pulo de escuro. Muita gente fala assim, a fé é um pulo no escuro. Não, a fé é baseada na palavra de Deus, numa direção de Deus. Abraão teve a direção de Deus. Aí você vai falar assim, mas como eu tenho a direção de Deus? Leia a Bíblia. Ali você vai ver a direção de Deus. Ah, mas estava falando para Abraão. Ah, mas estava falando para Sara. Ah, estava falando para Raabe, a prostituta. Ah, estava falando para Débora, a juíza. Ah, mas estava falando para Ló. Está falando para você. Esses personagens deixaram aquela história dele ali para servir de lição para mim e para você. Não é um pulo no escuro. Pulo no escuro é quando você não tem nada que você possa apalpar e ver. A Bíblia é a palavra de Deus e ela está deixando esses exemplos para nós. E quantas pessoas que não dão o primeiro passo? Sai da sua terra, da tua parentela para um lugar que eu te mostrarei. E você vai ser uma bênção e vai abençoar muitas pessoas. Foi isso que Deus disse para Abraão. Se Abraão tivesse ficado com medo, não tomasse essa decisão, Deus ia levantar outro, mas a bênção não ia chegar sobre a vida dele. E muitas vezes você vai ver gente indo e a gente ficando para trás, você ficando para trás, porque você resistiu ao chamado de Deus. Sai da tua terra, sai da sua zona de conforto. Ah, mas meus amigos não vão gostar de eu seguir a Deus. Ah, mas isso e aquilo, e você põe um punhado de impedimento, você não sabe, eu também punha. Mas eu entendi que Deus teve que tirar da minha terra, da minha parentela, para que a minha vida fosse transformada. Segunda decisão importante que Abraão teve que tomar, romper totalmente com o passado, que ainda tenta atrapalhar os planos de Deus na nossa vida. É interessante que Abraão confiou, mas não totalmente. Nós somos assim também. Você é assim, eu sou assim. O texto diz lá em Gênesis 12 que Abraão partiu, como o Senhor havia ordenado, mas ele levou alguém com ele. Ele levou seu sobrinho Ló. Por que Abraão fez isso? A gente confia totalmente, mas sempre desconfiando, né? A nossa fé, ela falha porque nós somos humanos. Abraão também era humano, como eu e você. Essa é a outra lição que você tem que aprender com os personagens bíblicos. Eles eram homens, mulheres, fiéis a Deus, mas humanos, como eu, como você, que duvidaram. Abraão duvidou, falou, olha, eu já sou velho, minha esposa é velha. Quem sabe Deus está querendo que eu vá, mas eu vou levar meu sobrinho por garantia. E ele levou seu sobrinho Ló. Só que quando chegou ali naquele lugar onde que Deus tinha mostrado para ele aquela terra, começou a ter desavença entre os pastores, os empregados de Ló e empregados de Abraão. E começou a ter briga entre parentes. E aí Abraão viu que ele tinha tomado a decisão errada, de não confiar totalmente em Deus. Assim somos nós também, né? Nós vamos falando que seguimos a Deus e ainda trazemos coisas do passado, que continuam nos atrapalhando. Observa o que é isto. Observe qual é o Ló que você trouxe do seu passado. Você tem que observar isso. Isso aconteceu muito na minha vida. Eu vim para sair da minha terra, da minha parentela, mas muitas coisas do passado ainda estavam agarrado em mim. Os meus Lós, né, que eu trouxe. E isso aí começa a atrapalhar. Começou a atrapalhar a vida de Abraão. Começou a ter desavença entre as famílias. E aí, o texto diz assim, houve contenda entre a casa de Abraão e a casa de Ló. Disse Abraão a Ló. Abraão falou assim, peraí, eu errei. Eu segui a Deus, o caminho de Deus, mas eu estou trazendo coisas antigas. Coisas antigas vão trazer contendas. Coisas antigas vão atrapalhar as bênçãos de Deus cumprir na sua vida. Abraão tinha saído, mas tinha trago a Ló, o seu sobrinho, e começou a haver contendas. Então disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, rogo-te que te aparte de mim. Olha que homem que era Abraão. Ele foi entendendo, foi consertando a sua vida a partir do momento que ele resolveu seguir a Deus. E diz assim, roga-te que aparte de mim, Ló. Se tu escolheres... E aí eles ficaram diante de uma planície. O texto diz, eu resumi aqui porque ia tomar muito tempo.
Eles ficaram diante de uma planície, uma campina longa, quando você via para o lado direito, para o lado esquerdo, via todo o horizonte. E Abraão, que era aquele homem que Deus conhecia o coração dele, aquele homem que não buscava o seu próprio interesse. Ele olha, Abraão, não é bom nós ficarmos brigando. Você vai continuar meu parente, não é você brigar com a pessoa de uma pessoa de Abraão. Ló continuou sendo parente de Abraão. Se você vai ver outro texto, quando Ló foi preso por um reino inimigo, Abraão foi lá ajudá-lo e ajudou. Não é isto, é você se apartar daquilo que, mesmo sendo uma pessoa que você gosta, mesmo sendo uma pessoa que você admira, está tendo contenda. Foi isso que aconteceu, era o passado de Abraão. Abraão vira para Ló e fala assim, Ló, tá vendo a planície? Olhe para a direita. Se você fala assim, eu quero ir para a esquerda, olhe para a esquerda. Se você falar, eu quero ir para a esquerda, eu vou para a direita, eu fico com as terras do lado direito. Mas se você falar assim, não, eu quero ir para a direita, eu fico com as terras para o lado esquerdo. E assim, Abraão separou-se daquilo que estava impedindo, mesmo ele tendo cumprido o chamado de Deus, de que sua vida fosse abençoada. Essa foi a segunda decisão correta de Abraão. A primeira, de seguir os planos de Deus mesmo sem entender, porque os planos de Deus são perfeitos. Deus está no controle, meu amado. Quantas vezes eu tinha saído da minha casa, da minha terra, eu questionava a Deus, por que o Senhor me tirou da minha terra? Eu murmurava. Eu não estava entendendo que aquilo era o plano de Deus, como é o plano na vida de todo mundo. Eu não sou Abraão, eu não tenho a importância de Abraão, mas Deus faz isso com todos nós. Enquanto Deus não tirar você da sua zona de conforto, igual Ele me tirou da zona do conforto, no meio dos meus amigos, das pessoas que eu conhecia, mas que me impediam de seguir a Deus, Ele não pôde direcionar a minha vida. Mas a gente traz coisas do passado, como Abraão trouxe Ló, eu trouxe coisas do passado, e com o tempo eu fui tirando essas coisas. Eu fui entendendo que essas coisas, mesmo eu tendo saído da minha casa, da minha terra, da minha parentela, ela estava dentro do meu coração. Eu tive que tirá-las. E assim tem que acontecer com você também, tem que acontecer com todos nós. Aí, pelo terceiro, a decisão mais importante que Abraão tomou, a decisão de colocar Deus acima de tudo. Abraão teve que decidir isso. Quando estava tudo bem na vida dele, tudo bem. Ele já tinha largado seu sobrinho Ló. Ele já era próspero. E Deus ainda concretiza o último sonho dele de ter um filho com a sua esposa Sara. E ele tem esse filho. E Deus fala assim, vou fazer um teste agora com Abraão para ver se ele me ama mesmo acima de tudo. Essa é a decisão final. Abraão não foi forçado a fazer isso, ele teve que decidir. E Deus vira para ele um dia, Abraão, diz assim, Deus disse a Abraão, toma agora o teu filho. Seu filho era um rapazinho, 12, 13 anos. E Deus fala para ele, Abraão, toma agora o teu filho, aquele filho que você ama, vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto, ou seja, ofereça o seu filho ali em sacrifício. Amados, isso era um teste. Deus estava testando a fé de Abraão. Deus estava testando se Abraão colocava em prática o primeiro mandamento, que é o mais importante de todos, amará o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Abraão deve ter assustado com aquele mandamento, mas ele entendeu, ele já tinha um relacionamento com Deus. Deus só pede um teste maior nós quando nós temos um relacionamento com Deus. Olha, Deus mandou sair da minha terra, eu saí. Minha esposa não podia ter filho, ela teve. Eu sou um homem próspero. Eu me tornei uma bênção. Se Deus está pedindo, Deus tem um propósito. Eu sei que Ele não falha. E Deus colocou a voz de Abraão. E Abraão colocou a voz de Deus acima de tudo. Abraão provou que amava Deus acima de tudo. E diz o texto, eu estou só resumindo alguns pedaços do texto, e diz assim, Abraão foi até onde que Deus mandou, no Monte Moriá, onde hoje que está o templo lá em Jerusalém, onde que está a mesquita dos muçulmanos ali em Jerusalém hoje, onde Davi comprou aquela terra no futuro mais para frente. E Abraão leva esse menino até ali. E quando ele vai, a Bíblia diz que ia estendendo a mão para pegou o cutelo, a faca, para imolar o seu filho. Então houve uma voz de um anjo que disse para ele, Abraão, não faça isso, porque agora sei que temes a Deus, visto que não negaste o teu único filho. E nós sabemos o resto da história. E ali ao lado tinha um cordeiro, quando Abraão olhou ao lado, tinha um cordeiro ali emaranhado naquela mata ali, representando a Jesus Cristo. Que quando você prova que ama a Deus acima de tudo, e quando você aceita que Jesus Cristo é seu Salvador, você não precisa sacrificar, Ele já fez o sacrifício por nós. Então essas são as 3 decisões de Abraão que eu queria
deixar bem claro que nós devemos tomar. Ter um rompimento com o mundo. Aquela voz de Deus, sai da tua terra, da tua parentela. É você se entender que para seguir os planos de Deus não é seguir os planos do mundo, é você ter um rompimento com o mundo. Não para sair do mundo, mas agora para seguir a direção de Deus. Independente de quem você vá desagradar. Independente. No caso de Abraão, ele deve ter desagradado o pai, a mãe. Não deixou de ser o pai, mas a mãe dele. Mas agora ele fala assim, não, agora é comigo e agora eu vou seguir o caminho de Deus. Primeira decisão. Segunda decisão, tirar coisas do passado que te atrapalham, era Ló. Terceira decisão, alicerçar uma fé em Deus que você o coloque acima de tudo e de todos. Assim Abraão fez. Colocou Deus acima de tudo e de todos. E ele mudou a história da humanidade. Por isso que eu disse no princípio, é o personagem bíblico mais importante depois de Deus. Através da vida desse homem, nós somos abençoados. Jesus era um descendente de Abraão. Na carne que eu estou falando, não um descendente espiritual de Abraão. Nós somos descendentes espirituais, porque nós não somos judeus. E Jesus, quando ele estava aqui na terra, quando ele encontrou com a mulher samaritana, o que ele disse? A salvação vem dos judeus. Por quê? Porque estava ligado a Abraão. A origem dos judeus está ligada a Abraão. A quem foi direcionada essa promessa que nós acabamos de ler? Sai da tua terra, da tua parentela, que eu farei de ti uma grande nação. Personagem bíblico mais importante, que teve que tomar 3 decisões importantes, que nós devemos tomar também, para sermos uma bênção na nossa vida e sermos bênção para os outros. Abraão, ele foi uma pessoa abençoada. Ele, sua família, sua casa, mas ele também trouxe bênção para as pessoas. E é isso que Deus quer de nós, que nós tenhamos bênção na nossa vida e sejamos uma bênção para os outros. Aqui eu encerro essa mensagem, que nós possamos refletir. Ah, Edmilson, eu já sigo a Deus. Sim. Tem coisas do passado te atrapalhando? Sim, você está seguindo a Deus, você está lendo as Escrituras, e essa leitura, esse relacionamento com Deus através do Espírito Santo, da leitura da Bíblia, tem feito que Deus seja, no seu coração, aquele personagem mais importante, aquela pessoa mais importante da sua vida, acima de tudo. Acima da sua mãe, acima do seu filho, acima do seu namorado, acima dos seus bens, acima de tudo. São decisões que nós temos que tomar, como Abraão, para que nós sejamos uma bênção, para que a nossa vida seja uma bênção e que nós sejamos uma bênção na vida dos outros. Fique com Deus, até a próxima oportunidade. Como eu falei no princípio, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Dá seu like ali se você gostou, se você não gostou também pode, ou tiver alguma crítica, pode fazer seus comentários. E que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.